Você alguma vez já se questionou de o porquê, mesmo existindo advertências sanitárias com imagens fortes dos malefícios do cigarro nas próprias embalagens, as pessoas continuam comprando? Avisos do tipo cigarro causa câncer, infarto e envelhecimento precoce são expostos nos rótulos de um jeito tão evidente que é impossível ignorar. E a indústria do tabaco continua faturando bilhões. Parece impossível de entender, mas a resposta é mais simples do que você imagina. Por mais inacreditável que pareça, essas imagens induzem os usuários a consumirem cada vez mais. Como isso é possível? É o que você verá nesse vídeo. O uso do tabaco na América começou com os índios, em rituais religiosos, com a crença de que a fumaça possuía poderes mágicos e terapêuticos, e dava ao líder espiritual da tribo o dom de adivinhar o futuro. Venha, vamos fumar cachimbo da paz. Com a colonização dos europeus, o uso foi expandido para a África e Ásia, e o embaixador francês, que se chamava Jean Nicot, estudou os componentes e atribuiu propriedades medicinais à planta, e batizou com seu próprio nome, nomeando Nicotina tabacum, conhecido assim até hoje pela ciência. Durante os séculos XVI e XVII, o consumo do tabaco era para fins médicos, mas foi na Revolução Industrial, com a mudança na rotina de trabalho e a evolução do capitalismo, que o uso passou a ter outras finalidades. Os trabalhadores se viam extensas horas no ambiente de trabalho, com a necessidade de estarem atentos o tempo inteiro. E os aditivos do cigarro alteram a consciência, mexendo com a concentração. As vendas e o uso foram impulsionadas ainda mais nas grandes guerras. Na época, pensava-se que o tabaco poderia ser usado no combate ao estresse e à ansiedade. A dependência e os reais efeitos eram totalmente desconhecidos. O produto foi cultuado pelos soldados. Diversos generais americanos falavam: "Olha, você quer que eu ganhe uma batalha? Então me dê um pelotão bem treinado e cigarro à vontade." A indústria do ramo cresceu e conquistou novos adeptos, e Hollywood divulgou bem o mercado. O hábito de fumar era mostrado nas telas como um símbolo de sensualidade, encenado por grandes atrizes da época, como Marlene Dietrich e Ingrid Bergman. O ator John Wayne com sua força e Clark Gable exalava vitalidade. E infelizmente, muitos adolescentes viraram vítimas dessa estratégia de marketing, ao se encontrarem em uma fase de firmar com o próprio comportamento, inseguranças, e o cigarro ajudou a criar uma identidade e incluí-los em um grupo, o dos fumantes. As estrelas aparecendo fumando em filmes soava muito charmoso, elegante, e isso mexia com a mente das pessoas. A indústria sabia que esse apelo funcionava e investia bem no cinema, até parar nas campanhas publicitárias. Eu experimentei muitos cigarros até saber o que é o prazer de fumar. Com a evolução da ciência, os malefícios do cigarro ficaram conhecidos, e o garoto que fuma, que quer ser homem, virar adulto, e o cigarro dava essa sensação, hoje sabe que a longo prazo pode ocasionar impotência sexual, mexendo com a virilidade e autoestima masculina. A menina que queria se sentir mais deslumbrante está ciente que fumar causa envelhecimento precoce, desestabilizando seu emocional. Tudo isso está explícito nas embalagens através das imagens. E por que mesmo assim esses alertas não funcionam? A Lei 12.546 de 2011 proíbe a propaganda comercial no Brasil, incentivando o uso do tabagismo, e a indústria é obrigada a expor advertências sanitárias nos rótulos. Essas medidas deveriam ser eficazes para o combate ao uso, mas os efeitos no cérebro causam o oposto. Isso foi comprovado por um experimento realizado em Londres, na Inglaterra, pelo Centro de Ciências de Neuroimagem, que analisou mais de 2.000 fumantes pela técnica avançada de rastreamento cerebral disponível no mercado.
A equipe do laboratório usou o aparelho de ressonância magnética para avaliar a mente dos usuários. A ressonância magnética mede a quantidade de sangue oxigenado no cérebro. Quando o cérebro realiza uma tarefa, ele requer mais combustível, principalmente oxigênio e glicose. Por isso, quanto mais determinada região cerebral estiver trabalhando, maior será o consumo de combustível e o fluxo de sangue oxigenado para aquela região. A ressonância magnética acende uma luz em vermelho para identificar qual parte do cérebro está sendo usado. Ao serem questionados se as fotos repulsivas inseridas nas embalagens de cigarro faziam com que eles diminuíssem o consumo, o teste constatou que elas, na verdade, estimulavam áreas do cérebro ligadas ao desejo. Uma área do cérebro que é nomeada de núcleos accumbens pela ciência também é conhecida como ponto de desejo. Quando essa região é estimulada, ela exige doses cada vez mais altas para desalterar o organismo, o que contradizeu os questionários que os voluntários fumantes responderam, que afirmavam categoricamente que esses avisos os desestimulavam a fumar, pois o cérebro provava que não era nada disso. Eles deram respostas que achavam ser a certa a serem respondidas socialmente. Eu experimentei muitos cigarros até saber o que é o prazer de fumar. I'm married, and I used to be a smoker. I want to give you some tips about getting ready in the morning. Because you're there. Then when your head's redefined, and now you're ready for the night. O melhor jeito para acabar com o uso da nicotina é não se deixar levar pela curiosidade de experimentar. E é indo em busca de controlar quem você realmente é ou pode se tornar, que na verdade você se torna controlado. Diga não ao cigarro.